Olá, sétimo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é a professora Rafaela e na aula de hoje nós vamos ver o seguinte conteúdo: agente etiológico e vetor, ok? Vamos lá. Agentes etiológicos e vetores, vetor, são termos extremamente utilizados quando o assunto é transmissão de doenças. Embora que, erroneamente, algumas pessoas achem que é a mesma coisa, ok? São termos diferentes e que têm um significado diferente. E é isso que eu vou explicar para vocês agora. Bem, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que é de extrema importância que nós tenhamos consciência, ok? Nós temos acesso ao conhecimento sobre transmissão de doenças. Por quê? Porque a partir daí nós podemos desenvolver o quê? Medidas preventivas, ok? Ou seja, medidas de profilaxia, ok? A gente só consegue se prevenir de algo, ok? Principalmente a partir do momento que nós conhecemos, que nós temos conhecimento e consciência sobre sua forma de transmissão. Quando se trata de doença, esse aspecto é muito importante. Primeiro você entender como é transmitido para que a partir daí sejam desenvolvidas uma série de medidas de profilaxia, ok? Profilaxia, para quem não sabe, é prevenção, ok? Se tratando de agente etiológico, basicamente é o desencadeador de sintomas de uma patologia, ok? Posso citar como exemplo aí disso é o vírus HIV. O vírus HIV, ele nada mais é do que um agente etiológico, ou seja, ele vai ser o responsável por desencadear os sintomas, os sinais da doença, que no caso é a AIDS, ok? Eu posso citar aqui também o Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é um protozoário e ele é considerado um agente etiológico, ok? Ou seja, ele é o responsável por desencadear os sintomas da doença de Chagas, ok? Bem, como exemplos de agente etiológico, nós temos vírus, bactérias, protozoários, fungos, nematóides, ok? Enfim, é uma gama enorme, ok, de seres que podem ser considerados agentes etiológicos. Falando agora de vetor. Vejam bem, para que uma doença ela seja passada de um ser para outro, é necessário um veículo transmissor. É aí que vai entrar o vetor. O vetor, ele vai carregar consigo o agente etiológico, ok? Nem toda doença vai ter um vetor, mas boa parte das doenças, das patologias apresentam um vetor. No mesmo exemplo que eu citei da doença de Chagas. Nesse caso, a gente tem como principal exemplo, ok, o barbeiro. O barbeiro é um inseto, ok? E ele vai funcionar como um vetor. Por quê? Ele vai carregar consigo o Trypanosoma cruzi, que é, ok, um agente etiológico. Ou seja, é o causador da doença. Bem, se ele vai carregar consigo, ele é um vetor. Ok? Bem, os insetos, na verdade, temos aí vários exemplos de insetos que podem transmitir, né, doenças, ou seja, serem vetores. Um exemplo básico disso aí é mosquito, né, o Aedes aegypti, ok? Que pode transmitir o quê? Dengue, zika, chikungunya, ok? Então, é outro exemplo de vetor que temos na natureza, tá? Temos dois tipos de vetores, ok? Os vetores biológicos e os vetores mecânicos, ok? Os vetores biológicos são aqueles que o agente etiológico, ele se multiplica. Novamente, vejam bem, o vetor biológico é aquele em que o agente etiológico, ele vai se multiplicar no corpo desse vetor, ok? Então, isso é um vetor biológico, ok? Vai haver uma multiplicação desse agente etiológico no corpo do vetor, ok? O vetor mecânico, ele vai funcionar apenas como um agente que vai transportar o agente etiológico, ok? Então, o vetor mecânico, ele vai ser apenas um transporte, ou seja, não vai haver multiplicação do agente etiológico dentro do indivíduo, ok? Ele só transporta. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre agente etiológico e vetor? Em resumo,
O agente etiológico é o causador, ok? É aquele que vai desencadear o quê? Os sintomas da patologia. Já o vetor é quem vai fazer o transporte do agente etiológico, ok? Como eu já citei para vocês anteriormente, a doença de Chagas. Bem, vamos lá. Como é que é transmitida a doença de Chagas? Basicamente, o barbeiro, que é um inseto, ok? Ele vai carregar consigo o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença. Se é o causador da doença, ele é o quê? O agente etiológico. Já o barbeiro, ele vai funcionar como o quê? Vetor. Por quê? Porque ele carrega, ele transporta o agente etiológico, ok? Então, ó, na doença de Chagas, nós temos o barbeiro, ok? Que é o vetor. E nós temos o agente etiológico, que é o Trypanosoma cruzi, que está onde? No barbeiro. O barbeiro faz esse transporte, ok? E como é que é transmitido? Basicamente, esse protozoário, ok? O Trypanosoma cruzi, ele vai estar onde? Nas fezes do animal. Então, o animal ele vai defecar em alguma parte do corpo da pessoa. Na maioria das vezes é regiões mais da face, tá? Essa pessoa pode sentir lá um incômodo e coça, daí essas fezes contaminadas com o agente etiológico, que é o Trypanosoma cruzi, ele vai entrar onde? Na corrente sanguínea dessa pessoa e vai desencadear assim uma série de sintomas e essa pessoa vai ser acometida pela doença de Chagas, ok? Bem, quando se trata de doenças, temos alguns termos, ok, que é muito importante que vocês saibam, principalmente no momento atual, tá? Surto, epidemia, pandemia e endemia. Qual a diferença entre elas? Vou explicar agora. Começando por surto. Surto é o aumento repentino no número de casos de uma doença em determinada região. Então, quando há o aumento muito acelerado, muito rápido no número de casos, ok? De pessoas acometidas por uma doença específica em uma região, isso configura-se um surto, ok? Na epidemia é quando uma situação de surto, ela se espalha, ok? Ela acomete várias regiões, ok? Ou seja, quando várias regiões começam a ter um número muito alto, ok? De casos de uma doença, isso significa que está acontecendo uma epidemia, ok? Bem, vamos agora falar de pandemia. Pandemia é uma palavra que está sendo muito difundida, né, e divulgada aí porque estamos basicamente vivendo né? O coronavírus aí se tornou uma pandemia. Mas o que é uma pandemia? É basicamente uma epidemia global, ou seja, várias regiões do planeta, ok, estão aí acometidas, ok, sofrendo com a mesma doença, com uma doença que está cada vez aumentando, digamos, o número de afetados, ok? Então, quando nós temos uma epidemia global, ou seja, várias regiões do planeta estão passando por essa situação, isso configura-se uma pandemia, ok? E agora, endemia. Endemia é uma doença típica de uma região, ok? Ou seja, é uma doença que acontece com muita frequência em determinado local, em determinada região. A gente tem como exemplo febre amarela, que acomete muitas pessoas na região norte. É uma endemia. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido boa parte das informações que eu falei aqui pra vocês. É um conteúdo, digamos que fácil até, e de extrema importância, principalmente nesse momento, ok? Foi um prazer estar com vocês em mais um dia. E agora a gente vai pro grupo, não é isso? Pra conversar um pouco sobre esse conteúdo, tirar dúvidas, responder exercício, enfim. Tudo lá, ok? Foi um prazer. Até a próxima aula. Tchau!